Anatomia de um Escândalo, minissérie da Netflix, é o assunto de hoje aqui no canal. Oi, eu sou a Thelma, sou escritora e aqui eu divido histórias que eu gosto com vocês. Então, se você quiser se inscrever e deixar o seu like, eu agradeço. E vamos ao conteúdo de hoje, essa minissérie que chamou muito a minha atenção. Como o título nos diz, Anatomia de um Escândalo, teremos sim um escândalo que vai ser esmiuçado nas suas entranhas num tribunal, porque um ex-primeiro-ministro inglês está sendo acusado de estupro. Então é esse o cenário, a gente vai lá para a corte, vai ver esse julgamento que é um tanto diferente dos americanos que a gente vê nos filmes. Ele tem apenas uma promotora, eu vou chamar de promotora, mas eu acho que é um pouco diferente. É uma promotora que acusa o ex-primeiro-ministro e uma advogada de defesa. Elas, ao que parece, são funcionárias do governo como advogadas e elas vão defender ou acusar, mais ou menos isso. E é esse o cenário que a gente encontra nessa minissérie. E quem tá com saudade da Lady Mary de Downton Abbey? Bom, eu morro de saudade dela. Então, aqui a gente resolve esse problema, pois a Michelle Dockery é essa advogada ou promotora que acusa o ex-primeiro-ministro, que vai montar essa acusação. Tem mais gente de Downton Abbey na história, mais dois personagens, o juiz e a sogra da Sienna Miller, outra atriz que vive a senhora Whitehouse, a esposa desse ex-primeiro-ministro que tá no meio desse furacão. Então, além de ser um cara do alto escalão, super rico, importante, porque ele faz parte do atual ministério do primeiro-ministro, do escalão do primeiro-ministro atual, né, na Inglaterra, e ele está sendo acusado, então é um escândalo. E ela vive a esposa dele, porque ele é casadíssimo, feliz, tem 2 filhos lindos e, bom, esses são os ingredientes necessários para um escândalo. E olha, uma coisa interessante, quem tá com saudade do Sr. Wickham, de Orgulho e Preconceito, que é o Rupert Friend, esse cara aí, esse ator, ele é perfeito para viver esse ex-primeiro-ministro, que é aquele cara que você não sabe se é muito legal ou se é um canalha, ou se é a mistura dos dois. Vamos lá para a história. A gente tem então esse cenário, essa situação, ele sendo acusado de estupro. Mas qual é a questão aí? É uma questão muito moderna. Porque a pessoa que está acusando é uma ex-amante dele. Ele tinha um caso, isso fica público, e num determinado ponto ela o acusa de estupro. Ou seja, não foi consentido aquela relação sexual. E aí isso é muito sutil e essa sutileza é exposta pela advogada, pela Michelle Dockery, quando ela fala, olha, a minha pergunta aqui no tribunal é muito simples. Ela consentiu ou não? Porque é nessa palavrinha, um não, não é não, que você pode determinar se houve um crime ou não. Então é um assunto muito moderno quando a gente tem o hashtag MeToo, quando a gente tem o não é não, campanhas por todo mundo falando desse consentimento, dessa necessidade de diferenciarmos as coisas. Aqui no Brasil isso é fundamental, mas vamos lá para essa minissérie que eu gostei muito, porque também coloca
as verdades de cada um de uma forma muito diferente. Durante o tribunal, a gente vai ver os depoimentos da moça que foi estuprada, supostamente, do ex-primeiro-ministro. E nesses dois casos, à medida que eles estão fazendo os seus depoimentos, eles têm flashbacks e voltam para a cena. Então a gente, ao ouvi-los falar, a gente vê a cena acontecendo novamente. E o que é mais interessante é que essa cena vai mudando a cada vez que é citada. E você vai falar, claro, ela viu de uma forma, ele viu de outra forma. Não, não. Muda na cabeça das pessoas que estão ali falando. No momento ela enxerga uma coisa, conta uma coisa, no outro momento ela já distorce um pouco aquilo. E com ele é a mesma coisa. Ele conta uma coisa, na próxima vez que a cena repete, ele já distorceu um pouquinho. Eu achei isso muito interessante, porque a verdade, ela é um tanto fluida e vai se moldando de acordo com a situação. Muito interessante, um debate que eu acho muito atual e que vale a pena ser feito. E a série tem uma nota 7 no IMDb. Você tem essa chance bacana de rever esses atores de Downton Abbey, o Rupert, nosso amigo de Orgulho e Preconceito, que era inimigo do Mr. Darcy. Eu acho a temática moderna e interessante e a forma como nos é apresentada é muito interessante. Então, vale a pena. E você vai conhecer um pouco mais da história pregressa de todos esses personagens. Da esposa, do acusado, o marido e da própria Lady Mary, a nossa promotora. Todos têm história, todo mundo tem história pregressa e a gente consegue ter esses vislumbres que dão perspectivas diferentes a cada depoimento, a cada palavra, a cada situação que é vivida ali. Isso é bem interessante. O que chama a atenção é o próprio ex-ministro, que é um cara bem importante, porque ainda é ligado ao atual primeiro-ministro inglês. E isso é bem intenso. Então a parte política também aparece um pouquinho. E a história dele em Oxford, onde ele se formou, onde todo mundo era amigo, inclusive o atual primeiro-ministro. E eles formavam um clube que tem um nome muito sugestivo, o Clube dos Libertinos. E aí a gente vai ter a conclusão do caso lá no último episódio. É uma série curtinha e vale bastante a gente assistir. Eu, pelo menos, me diverti bastante e te leva a pensar exatamente dessa forma como ela é colocada e esse tema que é muito atual. É isso, fica aqui a minha sugestão, Anatomia de um Escândalo, na Netflix. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.